Milton Cruz está saindo, o Muricy já tinha saído, o Rafinha entra agora como gerente esportivo do São Paulo, atuará no dia a dia no Super CT, com o elenco principal. E o Barcelos, da categoria de base, ele vai subir também para ser uma espécie de técnico permanente do time. Vai ser, se acontecer alguma coisa com o Crespo, quem assumiria seria o Barcelos hoje, nessa nova configuração, nesse novo organograma que o São Paulo Meteu uma pressão já no Crespo, então. Né? Então, exatamente. E nada contra o Rafinha, sempre me atendeu muito bem. Jogador, quando jogava, nos atendia muito bem. Muito bem. Mas é uma aposta gigante. Ontem estava comentando o Fla-Flu. Você tem uma ideia do como ele está pegando. Ele comentou o Fla-Flu ontem ao lado da Ana Thaís Matos, narração do Antero Neto. foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes como comentarista. Sim, ele é um bom comentarista, Cara, mas você... ele tá em outra realidade. Eu fiz o caminho ao contrário, né? Eu era a vidraça, agora eu sou a pedra, né? Ele tá ao contrário, ele era a pedra, ele comenta... 8 anos que eu tô na vida de comentarista, eu não perdi um jogo, tô invicto, Kaká. Como comentarista, eu não perdi um jogo. Agora, o Rafinha entende futebol? Claro que entende. O cara que tem uma experiência no futebol? Claro que tem. Conversei com ele várias vezes, não sou amigo dele, mas conversei várias vezes. É um cara que tem uma cabeça boa, é um cara que sabe, é um cara que sabe falar, é um cara que sabe se portar. Só que você é o primeiro trabalho dele. Eu lembro do meu primeiro trabalho como executivo de futebol. Cara, não é mole. Não. A pressão é incrível ainda. Porque a pressão vem de baixo e de cima. De cima e dos lados, e por dentro, e por fora. E vem do presidente. Porque, pra mim, a função que tem mais pressão no futebol não é a de treinador. É a do executivo de futebol e jogador. Porque o ex-jogador, todo mundo... A gente fala do Rui Costa. É um profissional que tá lá no São Paulo e tal, mas o Rui Costa sai na rua, ninguém sabe quem é. O Rafinha sai na rua, todo mundo sabe quem é. Então, o executivo de futebol, ele tem a pressão do presidente que está cobrando ele. Ele tem a pressão da torcida. Ele tem a pressão da imprensa, que tem que atender a imprensa. Ele tem a pressão do empresário do jogador. Ele tem a pressão do jogador. Ele tem a pressão do treinador que fala, ó, com esse time não dá, você tem que contratar. Tem a pressão do cara do financeiro. Fala, ó, vai lá no vestiário falar com os caras que vai atrasar o salário. É o executivo de futebol que faz isso, cara. E o Rafinha está entrando num pepino gigantesco que é aí. Que ele tem capacidade para isso, cara? Lógico que tem, vamos ver, o tempo dirá. Mas eu acho que ele vai falar assim, olha, como era bom a vida de comentarista quando ele chegar ali. Né? Eu tiro meu chapéu. Um cara que foi treinado pelo Guardiola, substituiu o Felipe Lana, lateral do Bayern de Munique. Só isso. A carreira dele... Já basta, né? Agora ele já substitui Muricy Ramalho, né? Já substitui, mas acho que ele se preparou. Ele está se preparando para isso, como alguns. O Felipe Luiz está se preparando para ser um técnico de altos voos. É aí que eu queria chegar. É muito bom você ter tocado no assunto Felipe Luiz. Eu acho que a comparação não é exatamente com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz já estava no clube. Ele assumiu o Sub-17, depois o Sub-20, e aí ele foi alçado à condição de técnico principal em 2024. Sim, mas ele conseguiu uma bagagem... O Rafinha não tem nenhuma... Sim, mas o Felipe Luiz traz uma bagagem da Europa importantíssima. Ele é um técnico forjado na Europa. Como o Rafinha também traz uma... O Rafinha foi treinado pelo Guardiola, cara. Não, e o Klopp também, acho, né? Não, no Bayern de Munique ele foi... o Borussia Dortmund e o Mainz. Não, mas o que eu vejo a diferença do Felipe Luiz pro Rafinha é o seguinte, o Rafinha... ele vai entrar numa função que é estratégica no clube. O Felipe Luiz, ele é o nome, ele tá lá. Se tiver resultado bom pro Flamengo, vai. Agora, o que o Rafinha vai chegar e vai ter que encarar? Primeiro, uma crise no São Paulo gigante. Ele não vai fazer assim e vai mudar a situação do São Paulo. Ele não vai poder nem formar um time com a cara do Rafinha, porque não tem dinheiro. É esse time, e é o Crespo. E o presidente sai no final do ano, que vai ter eleição. É difícil, o Rafinha ele tem um desafio... O que eu acho que o Maciço está fazendo é tentar quebrar aquela série... Não vou dizer laranja podre, mas vou dizer que já estava carcomida há muito tempo ali no ambiente do São Paulo. E eu acho que está tentando mudar esse ambiente. É isso que parece. E eu vejo uma coisa que... E agora eu vou falar, me entendam bem. Eu acho que eu fiquei feliz com a saída do Muricy, cara. Mas não porque ele trabalhava mal, ou que tinha algum... por ele, cara. Eu fico imaginando o Muricy ali, cara, do jeito que ele é, o amor que ele tem pelo São Paulo, o treinador que ele foi meu treinador quando a gente era júnior. Ele foi o primeiro time que ele pegou aqui no Brasil,
né, no São Paulo. Ele já tinha, acho que, treinado o Figueirense, o Náutico também e tal, mas o primeiro time foi aquele time que ganhou a Copa, né? O Expressinho. Copa Comebol. E, pô, eu adoro o Muricy, mas cara... que ele foi omisso em muitas situações? Eu acho que ele foi mal. Ele poderia colocar a cara para bater. Ele vai fazer o quê, cara? Ele não pode, Kaká, sair para dar ali o contra o Casares, que era o cara que colocou ele e tá apoiando ele. Demissão, pô. E daí, exatamente, por isso que eu fiquei contente quando ele saiu. Ele saiu só depois do Casares. Ele saiu agora, pô, daí... Porque eu vejo que passar o dia ia dar um treco no Muricy, cara. Mas então, ele podia falar, olha, não me sinto confortável com os rumos, trabalhar né, nessas São Paulo condições. tá Não compartilho com essas ideias. Houve duas pessoas que escancararam, curiosamente, dois técnicos, que escancararam os problemas do São Paulo em entrevistas coletivas. Rogério Ceni, quando fala da piscina, né? E muita gente desceu de pau no Rogério Ceni. Ele tinha razão. E agora o Crespo. Eu acho que o Crespo não vai durar muito. Acho eu. O que é um erro. Eu acho que o Muricy foi omisso. Uma coisa é você defender pelo carinho que você tem por ele, apesar de que ele sempre tratou mal o jornalista. Ele só passou a tratar bem depois que ele se transformou em comentarista da TV Globo. Aí ficou uma beleza. Mas enquanto ele estava do lado de lá, ele dava coice em tudo que era jornalista. Eu me lembro, pô. Dava. Cansei Ele demorava 2 horas para dar uma entrevista coletiva depois do jogo, os caras esperando lá. Mas é um cara legal. Depois ele melhorou, caiu a ficha, não sei o quê. Beleza. Então, uma coisa é a preservação da saúde dele, e você tem toda a razão, Janelli. Agora, com relação a dirigentes, eu acho que ele se omitiu várias vezes. Quantas vezes a gente falava aqui, cadê o Muricy? Onde é que ele está? Por que ele não assume? Por que ele não vem a público para dizer o que está acontecendo lá dentro do São Paulo? E eu acho que essa sensação é o sentimento do torcedor. Eu estou contigo. Kaká, quantas vezes a gente falou no programa que havia muito cacique para pouco índio? Eram Muricy, Carlos Belmonte, Rui Costa, depois Márcio Carlomagno e o presidente Júlio Casares. Era muita gente mandando. Cara. E ninguém assumia. Ninguém. Alguma vez alguém falou, olha, quando havia erros de arbitragem contra o São Paulo, alguns deles colocavam a cara, né, para fazer pronunciamentos, não necessariamente entrevistas. Às vezes entrevistas. O Belmonte deu entrevista. Mas era muita gente. E todo mundo está nesse balaio. Assim como o R. Macis. Está nesse balaio. Era correligionário de Júlio Casares. Não adianta tentar se desvincular. E deu, na minha opinião, uma declaração infeliz, desqualificando, na minha opinião, a opinião legítima do técnico dele. Está colocando o sarrafo lá em cima de forma desnecessária. Essa pressão vai chegar. Mas eu acho que ele, volto a dizer, caiu uma bomba no colo dele e não sabe como destrava o pino, trava o pino, sei lá. Ele está tentando ser transparente. Ele, na sexta-feira, se eu não me engano, ele chamou todos os repórteres que cobrem o São Paulo para tomar um café. Falou, não gravem, é off. Nós vamos conversar em off aqui. Vai ser um papo aberto com todo mundo. É verdade. Eu vi a Aline Fanelli. A Aline esteve aqui. E ela contou essa história, não é isso? Contou, Fernando Fontana. Eu acho que ele está tentando, Léo, ser transparente, que é o mínimo que se espera dos outros que não conseguiram ser. Então, mas assim, quando você é vice-presidente de um clube, você tem que estar preparado para ser vice-presidente de um clube, né? Você não pode colocar o seu nome, assinar a ata da eleição e depois, cara, deixa o presidente fazer o que ele quiser. Seu nome está lá. Seu nome está lá. Se você me chama para ser testemunha de um contrato seu, eu vou querer ler o contrato, eu vou só lá assinar e deixo lá. Se acontecer alguma coisa, eu assinei como testemunha. Então, assim, o vice-presidente, ele faz parte da chapa do Casares. Ah, mas ele não participava do dia a dia, era a rainha da Inglaterra e tal. Cara, o problema é dele. Ele que tivesse que estar lá e olhado e falado, mas quantos isso aqui eu não quero, eu vou embora. Quantos vice-presidentes se pronunciam? O único que eu conheci foi o Orlando Rolo, que saiu lá, brigou com o Pérez na primeira semana lá. No Santos, tá falando do Santos. Não, você perguntou quantos vice-presidentes. Depois deu rolo porque ele contratou o Robinho encrencado até o pescoço com o processo. Contratou-se e deu um aumento pro Sabino também. O de futebol estatutário do Flamengo, Marcos Braz, falava bastante. Também falava. Mas é raro você ter vices que se pronunciam. Ok, se você é omisso, ok. Agora, quer ser omisso, seja, mas agora aguenta. Eu acho que os clubes têm que ter órgãos de controle. Seja controle fiscal, conselho fiscal... O controle político. Controle político, porque a casa está caindo lá dentro e eles estão vendo e ninguém toma providência de nada. Mas essa turma se voltou contra o Júlio Casares quando ele ficou contra a parede.
Se o Júlio Casares conseguisse virar uma história que já estava com o destino selado dele, essa turma voltaria para ele. Não, presidente, estivemos sempre ao seu lado. Agora que ele caiu, todo mundo tenta se desvincular. Pô, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não sabia de nada. Sou rainha da Inglaterra. Ô Jameli, a gente vai, na sequência, falar do Palmeiras, que está vivendo o céu de brigadeiro, tá tudo ótimo, tudo perfeito. De novo? Não é possível. Então. Mas aonde que vai parar essa crise? Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Até onde que o São Paulo... Estamos no início da temporada, hoje é dia 24, 5, 6. Hoje é 26, 6, aniversário de Santos, aniversário Cacá. de Santos, dia 26. E é muito no início da temporada. São Paulo vai ter um monte de coisa pela frente. Como é que vai se virar para cumprir os compromissos, competindo de uma forma que o torcedor imagina que o São Paulo vai competir? Lembra quando eu vim aqui no começo do Campeonato Paulista que eu falei, é uma chance muito grande de um time grande cair? Por quê? Porque os grandes vão jogar com os grandes, os pequenos vão jogar com os pequenos. E os 3 pontos do Noroeste Velo Clube são os mesmos 3 pontos de Palmeiras e São Paulo. E os times menores vão fazer mais pontos que os grandes. Porque vão jogar entre eles. Então, é um problema. Para responder a sua pergunta, Cacá, é o seguinte, é pensar no que o Crespo falou. Não cair no Brasil, não cair no Paulista, a primeira coisa. Ele já está falando dos 45 do brasileiro. Mas, cara, faltam 3 jogos. Se São Paulo perder os 3, cai. Ou se empatar 2 e perder 1, é possível, vai jogar com o Santos. Depois começa o brasileiro, é complicado. Então, eu acho que o grande desafio do São Paulo é não cair no Paulista, se der para ficar entre os 8, dar uma arrancada aí, ganha 2 seguidos e os resultados ajudarem, e começar o brasileiro bem. Começar o brasileiro bem, na metade do campeonato, sem problema de estar lá embaixo, de perder as 3 primeiras e daí já fica com a corda no pescoço. Você enfrenta o Flamengo logo de cara. Mas depois, eu acho que é Flamengo, depois acho que é Santos. Santos, Primavera, Ponte Preta. Então, mas no brasileiro é Flamengo, Santos e tem mais... Acho É que o Santos Inter. de novo, é Santos no Paulista e Santos no Brasil. Não, mas no brasileiro. As 3 primeiras do Então, São primeiro é o Paulo. Flamengo, Depois do Santos, depois acho que é o Inter. Eu não lembro direito, eu vi a tabela lá. Então, quer dizer, já vai... Imagina você começa o brasileiro perdendo as 3 primeiras, ou empatando uma e perdendo 2. Você já vai estar lá embaixo. E daí já não tem mais essa de segurar o Crespo, que eu acho que é uma besteira mandar o Crespo embora. Tem que deixar ele lá. É um cara que está, claro, ele está vendo as coisas do São Paulo, está falando claro. Daí você tira o Crespo, põe quem no lugar do Crespo? Claro, não tem nem poder de barganha para contratar um técnico melhor. De repente, o Crespo tem de fazer a escolha de Sofia na quarta-feira. Poupar o time para jogar a vida contra o Santos. É o que eu estou defendendo aqui.